A vereadora Rosiello foi autora do projeto que deu origem à Lei da Parada Segura aqui em Botucatu. E agora, na sessão de 22 de abril, ela faz um pedido às empresas de ônibus e às secretarias municipais competentes para que a lei seja regulamentada, seja colocada em prática, né? Vereadora, então explica para a gente, a lei ainda não está sendo seguida, apesar dela estar no papel aqui em Botucatu? A lei que instituiu a parada segura para as mulheres, idosos e deficientes é uma lei nova e que garante a esses usuários do transporte coletivo uma parada segura. Ou seja, no itinerário do transporte coletivo em que uma mulher, no período da noite, das 9 da noite às 6 da manhã, ela precisar parar fora do seu ponto de ônibus, mas dentro do itinerário, e aquela parada é uma parada mais próxima da sua casa, do seu destino, a lei garante que ela possa pedir ao motorista para poder descer. E a lei ela é cumprida por alguns motoristas, mas nem todos acabam cumprindo, talvez por desconhecimento da lei ou então porque precisa de alguma penalidade e aí precisa ser regulamentada. Então, o objetivo do requerimento de hoje é para fortalecer o cumprimento da lei, para que todos os motoristas cumprem e que os usuários, as mulheres, os idosos e o portador de deficiência tenham garantido a parada segura no horário noturno, no itinerário em que o momento em que eles precisam descer seja mais seguro para eles chegarem ao destino deles. E esse problema veio de algum relato, de alguma pessoa que precisou, gostaria que tivesse essa parada segura, como o nome diz, né? Por segurança mesmo, e acabou que o motorista não parou. O que aconteceu? Sim, na época eu recebia algumas reclamações, principalmente de estudantes que estudavam à noite e mulheres que precisavam descer fora do ponto de ônibus porque era mais próximo da sua casa e, no entanto, o motorista não parava. E isso causava insegurança e não tinha por que o motorista não parar, às vezes 3 quarteirões antes do ponto de ônibus, sendo que era mais próximo à casa da estudante, e são estudantes do período noturno. Então, a parada segura é importante que seja cumprida a lei que foi criada por mim. Então vamos ver se efetiva mais ainda, né? E agora falando de outro assunto que também é a questão da teoria para a prática, né? Recentemente aqui na Câmara ocorreu uma audiência pública para falar, na verdade foi uma palestra aberta, né, para falar do Parkinson. E nessa audiência ocorreram algumas ideias, alguns projetos, né? E você traz um pedido que um desses projetos apresentados nessa audiência fosse trazido para Botucatu. Então, explica pra gente que projeto seria esse e como que a audiência, esses eventos na Câmara acabam ajudando, né? Que ideias ou troca de ideias se transformem em prática, né? Sim, nós tivemos então audiência pública com o professor doutor de Educação Física da Unesp de Bauru, que lá em Bauru tem o projeto Ativa Parkinson, que é oferecer atividades físicas direcionadas às pessoas que são doentes, né, que têm a doença de Parkinson, e ele demonstrou que essas atividades há uma melhora na qualidade de vida e principalmente no retardo da doença. Um projeto importantíssimo que Botucatu poderia ter como exemplo e implantar no município de Botucatu. Então, naquela audiência pública, eu sugeri, junto com os vereadores presentes, para que nós possamos se engajar nesse requerimento, nesse pedido, e que a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Esportes, Secretaria de Saúde e também com a nossa Faculdade de Medicina, o Departamento de Neurologia, principalmente, possam acolher, estudar esse projeto, e o município de Botucatu também implantar esse projeto para as pessoas que são doentes de Parkinson e que isso venha a melhorar a qualidade de vida dessa população. Seria um projeto inédito, né? Sim, seria um projeto inédito. O importante é o acompanhamento, ser direcionado para as atividades de quem tem Parkinson. Seria ótimo se a Prefeitura de Botucatu e a Faculdade de Medicina acolhessem e implantassem. Nós vamos estar acompanhando e requerendo que isso se efetive. Então vamos aguardar e acompanhar aqui também, né? E para terminar o direto da sessão de hoje, você apresentou dois requerimentos que dizem respeito aos servidores públicos, né? Agora, abril, maio, a época do reajuste, e em um desses requerimentos dizem respeito às reivindicações dos servidores públicos municipais
inclusive que foram estabelecidas em Assembleia Geral. Então, você acha importante esse apoio do vereador à causa dos servidores ou de qualquer nicho de trabalhadores em específico? Com certeza, principalmente o servidor público municipal, porque quem atende a população que paga os seus impostos é o servidor público municipal. Então, desde atendente de creche, o operador de máquina, aquele que faz a varrição nas ruas, os professores, todos os segmentos, todos os profissionais do setor público, da Prefeitura Municipal, são servidores municipais. E quem paga o salário deles é a população através dos seus impostos. E existem leis que garantam os direitos trabalhistas desses servidores, e nós, vereadores, temos que fazer cumprir essa lei e garantir os direitos trabalhistas e valorizar o servidor público que atende nos postos de saúde, nas escolas, nas ruas, em todos os setores da Prefeitura Municipal. Nos últimos anos, já tem um acúmulo de 20% a defasagem da inflação que não foram concedidos aos servidores com o passar dos anos. Então, houve a categoria, o sindicato vem atuando, trabalhando para que sejam refeitos, seja analisado esse atraso. Então, eles pediram que dos 20% que está atrasado, que seja 3% dos atrasados. Porém, a inflação do período, que são os últimos 12 meses, que é devido, que todo ano tem que fazer o reajuste da inflação, porque a inflação sobe, sobe tudo, sobe o supermercado, sobe todos os serviços, toda a compra, alimento sobe. Então, se o salário do servidor não sobe conforme a inflação, o poder de compra dele fica prejudicado. E nos últimos 12 meses, a inflação será aproximadamente de 4,81. Então, a gente pede que o prefeito acolha as informações, a pauta que foi discutida pelo sindicato em relação ao que está atrasado e ao que tem obrigação de cumprir dos últimos 12 meses. Então, nós estamos no aguardo das negociações e o requerimento de hoje foi para realmente apoiar a categoria dos servidores públicos municipais que prestam serviço à população de Botucatu. Na sua visão, as reivindicações são justas? As reivindicações são justíssimas e por isso que eu fiz o requerimento, para que as leis sejam cumpridas. E agora, ainda sobre os servidores, você pede informação, não sei até se tem a ver com esse reajuste, com essas reivindicações, né? Informações sobre cargos comissionados, cargos que têm função gratificada. Por que essa informação? Sim, os cargos comissionados, eu pedi uma relação atualizada. A Prefeitura Municipal tem os cargos que são efetivos, que são os funcionários que prestam concurso público e acabam entrando no serviço público e prestam o serviço. Mas cada prefeito, quando entra na sua gestão, ele pode colocar pessoas para trabalhar que são as pessoas de confiança, são pessoas que não prestam concurso, são pessoas que entram em cargos de comissão. E o prefeito pode exonerar, mandar embora, contratar, conforme a sua necessidade e o seu entendimento, inclusive político. E normalmente eu faço essa solicitação da lista atualizada para que a gente possa acompanhar as nomeações, as onerações dessas pessoas que entram nos cargos de confiança. Uma fiscalização. Sim, é fiscalização também. Muito obrigada. Então, você acompanhou as matérias da vereadora Rosiello de fiscalização, de reivindicações, aqui no Direto da Sessão.